Olá, meus queridos amigos, sejam bem-vindos hoje na nossa comunicação fora de série, fora da terça-feira, excepcionalmente, já que o nosso convidado especial de hoje dá aula na terça-noite, nós tivemos que marcar para essa segunda-feira. Mas olha só, o tema que vamos abordar hoje é de interesse nacional. Vamos falar sobre concurso público com um examinador de provas orais. Essa é a sua chance de tirar todas as dúvidas face a face com o seu examinador. Hoje nós vamos inverter a situação. Ao invés do examinador fazer perguntas para a gente, vamos bombardeá-lo com perguntas. E aí eu vou aproveitar para chamar o professor Roberto Cavalieri. Ó, já está aqui. Vamos fazer parte desse nosso grande evento, dessa nossa comunicação fora de série. Espera, mas eu acho que eu tenho que chamá-lo aqui, ó. Convidando ele para entrar. Boa noite. Oi, Karina. Aqui! Muito Ah, bom, professor cheguei. Roberto Cavalieri. Estamos começando em ponto, às 20 horas, conforme a gente combinou. A turma está entrando, o pessoal que vai chegando já vai preparando aqui as perguntas que hoje eu estava falando, vamos inverter a situação. Normalmente o examinador fica do lado de lá e agora a gente vai estar aqui, ó, nesse jogo, nesse embate, face a face, com a cara do gol. É a chance de É, todo mundo mandar perguntas. Seja bem-vindo. hoje quem fica. Obrigado. Hoje quem fica tenso sou eu, né? Bom, Fica nada. Deixa eu fazer a sua apresentação, Beto. Bom, o Roberto Cavalieri é um amigo de longa data. Nós nos conhecemos desde que dávamos aulas na Universidade Católica de Brasília. Um grande penalista, defensor público aqui do Distrito Federal, um estudioso, professor aqui, ministro Edson Fachin, Aires Brito, é um amante da literatura do direito e também, além de professor, mestre em direito, não é? Cavalieri, me corrija se eu estiver errado, está fazendo doutorado, é isso? Acho que travou a internet dele. Já já ele volta. Beto? Já já Roberto Cavalieri volta. Olha só, vamos aguardar um pouquinho que ele retoma a conexão. Se não der certo, a gente chama de novo, será? Ao vivo é assim, gente. Ao vivo a gente está sujeito às intempéries. Vamos ver se ele. Agora, voltou. eu estava te ouvindo. Ah, mas Sim, estava travado, estava congelado sua imagem. me perdoe. Bom, Não, de forma alguma. respondendo, hoje estou no meu processo de doutoramento, sim, Ah, com os ministros do Supremo. E, nosso encontro, né, foi na Universidade Católica, de onde pude extrair bastante também bons conhecimentos, né, da parte constitucional, quando a gente conversava ali nos corredores e principalmente na sala dos professores. E é uma pena que a verdade. gente se desencontrou ali, né? Ah, mas é o Mas que eu falo, Brasília é muito pequena, a gente se encontra, ó, ou presencial, ou mesmo aqui, ó, nessa live, que é é, fantástico. é sempre um O mais importante é a prazer, amizade. sim. É, sem dúvida. E desde logo agradeço o convite e esse bate-papo que vai ser bem legal com a rapaziada sobre provas, né? Especialmente provas orais. É, exatamente. E olha só, esse tema, ele acaba sendo um tema super atual todos os dias, e eu não vou falar só de Brasília, né, Beto? Porque aqui em Brasília a gente sabe que é uma terra do concurso público, aqui nós temos o Distrito Federal, temos a União com todos os cargos federais, mas todo mundo quer uma sombrinha assim debaixo desse guarda-chuva da administração. Então, quando eu trouxe esse tema e eu lhe fiz o convite, você prontamente aceitou, agradeço mais uma vez. E não é só porque a gente é amigo, não, é porque ele falou, não, Karine, esse tema é bacana e ele está sempre disposto a ajudar as pessoas e a melhorar, assim como eu. Eu disse para o Beto que eu estava com uma turma da mentoria também, com alguns alunos, nesse preparatório para provas de concurso já na fase oral. Nem todos os concursos têm essa fase oral, mas as que têm exige um preparo e eu tenho sentido isso muito à flor da pele. Tem até um outro colega nosso que também é
examinador de concursos na Advocacia da União, e ele disse assim: Karina, a última prova da AGU, eu senti a turma tão despreparada, tão ansiosa, tão aflita, que às vezes um treinamento com você poderia fazer toda a diferença na hora dessa apresentação. E eu tenho sentido isso com as minhas turmas, com esses meus mentorados, que, por vezes, o caminho, veja, a ansiedade ela vai existir, mas a gente tem que entender que já percorremos um longo caminho até chegar ali, então a falta de conhecimento não pode ser um motivo para insegurança, não pode ser um gatilho. Então a gente tem que treinar, e essa é a ideia. Então, veja, antes da gente chegar na prova oral, Beto, eu queria falar com você dos caminhos que aquela pessoa que pretende começar agora a trilhar a vida do concurso público, sejam alunos que estejam nos assistindo aqui na nossa live, que já procuram fazer concurso, já deu uma olhada no edital, até mesmo esses que já estão nessa última fase, na fase oral, de um concurso para a magistratura ou para a Defensoria Pública, para a Procuradoria da Fazenda Nacional, Procurador Federal, enfim. Eu queria que a gente falasse como se preparar para um concurso do início ao fim, já que você é concursado, é defensor público, já passou por todas essas fases e esse estresse. Eu acho que ninguém melhor do que você para ajudar essas pessoas a trilhar de forma certeira o caminho para esse sucesso até a data da posse. E aí o nosso objetivo é falar da prova oral e a gente vai tratar disso no segundo momento. Então vamos lá. Vamos começar pelo grande funil, a grande peneira, que é a abertura do edital e a escolha do concurso. É verdade essa história de que o concurso escolhe a gente não escolhe o concurso? Diz para mim. Tentando colocar em uma métrica toda essa indagação, eu vou no seguinte sentido. Uma recomendação que eu faço, inclusive, estabeleça uma meta, né? Uhum. Qual o objetivo que eu pretendo em relação ao concurso? E daí eu começo respondendo através já da última pergunta. É o concurso que acaba nos escolhendo? Sim. E muito embora a ideia inicial, o objetivo inicial seja traçado, muitas vezes a gente não alcança, mas alcança bons resultados. Diante disso, eu estabeleço 4 pilares para o sucesso. O primeiro pilar é, sem dúvida nenhuma, renunciar. Após estabelecer o objetivo, por exemplo, quero ser juiz, quero ser defensor, quero ser procurador. Enfim, estabeleça o objetivo e, a partir daí, renuncie. O que significa renunciar? Abdicar, abrir mão de coisas. Que tipo de coisas? Primeiro, as coisas fúteis, né? Dentro do nosso dia a dia, o que eu posso abrir mão? Para que você consiga ganhar espaço na agenda. É a primeira importante missão, é renunciar. Existem renúncias muito difíceis. A família é uma renúncia difícil, às vezes tem filhos, esposa, marido, e isso fica muito complicado, porque certamente, né, há uma demanda muito forte desse setor, vamos colocar assim. Mas certamente, por exemplo, as redes sociais são coisas que muitas vezes acabam sendo fúteis. Ou seja, preciso abrir mão de tudo? Não. Destine tempos para a rede social, para o WhatsApp, para o Instagram, o que seja, né? Dentro da minha rotina de segunda a sexta-feira, eu trabalho de manhã, eu tenho meio-dia às 2 parado, eu tenho até de 2 às 18 um trabalho e consigo à noite. Ou seja, tem coisas que a gente não consegue abrir mão, a gente sabe disso, né? Mas é um esforço necessário, é abrir mão. Ao abrir mão, ao renunciar, o segundo objetivo, o segundo pilar do sucesso é, sem dúvida nenhuma, estudar, já que estamos falando aqui de concurso, né? É estudar. Bom, o estudo demanda muita paciência, muita tranquilidade, muito cuidado. E
também, aí é um ponto interessante, buscar observando, dentre os métodos de estudo, qual deles ou quais deles, né, são realmente eficientes. Porque cada um de nós temos uma percepção diferente, né? Tem alunos que se desenvolvem bem escutando, tem outros que basta ler, tem outros que necessitam do exercício, que foi o meu caso. Eu precisava ler, transformar a minha leitura em organogramas, então eu estudava dessa forma e também com outros colegas que também tinham o mesmo objetivo. Então estudávamos 4, 5 pessoas juntas, cada um com seu material, estudando, fazendo fichas de resumos, e aí depois a gente trocava. A gente, na época era Xerox, então a gente tirava Xerox um material do outro e assim a gente ia montando o nosso fichamento. E exigia que cada um fizesse bem feito, inclusive, como era manuscrito, de forma bem legível. Então esse foi o método de estudo. Ao longo da jornada, eu fiquei estudando 2 anos e meio, até começar a entrar realmente ali no momento, Ficar né, competitivo. Começar a ficar competitivo. Exato. E eu descobri, nesse primeiro ano de estudo, que eu não estudava, para mim não bastava estudar para o concurso. Abria um concurso, eu pegava o edital e fechava. Eu não estava indo bem dessa forma. Então, eu comecei a descobrir comigo mesmo quais disciplinas, para mim, eu estava muito ruim, eu estava muito ruim. Então, eu descobri, por exemplo, que empresarial era uma disciplina que eu não estava bem. Então, eu ia lá, pegava o livro de empresarial e, né, e devorava o livro, fazendo meu fichamento. Passava, terminava isso, eu pegava o livro de constitucional, por exemplo, eu estava fraco, fazia o meu resumo. E assim eu fui fazendo fichamento de livro após livro. Além disso, hoje, com a facilidade da tecnologia, no YouTube nós temos muitas dicas, muitas provas sendo resolvidas, né? Então, além disso, eu destinava sábado pela manhã para resolução de questões. Oh, que legal. E as resoluções de questões, sendo elas objetivas ou discursivas, eu não simplesmente pegava a prova, lia, marcava e buscava o resultado. Não, não era isso. Não era assim. Foi até uma dica de um professor que me disse o seguinte: olha, uma questão objetiva com 6 itens, com A, B, C, D, E, demora no mínimo 40 minutos, 1 hora para ser resolvida. Então eu pegava lá, letra A, tinha um enunciado da letra A para eu justificar se estava certo ou errado de forma bem fundamentada. Então, eu lia a questão, sei lá, a questão falava sobre, por exemplo, responsabilidade civil objetiva. Eu largava aquele item, aquela questão, pegava um livro de responsabilidade ou meus apontamentos e começava a lembrar de todo o conteúdo que eu eventualmente já tinha lido ou, né, era uma pergunta que eu tinha já estudado. Então, letra A respondia certo ou errado e justificava. Está errado por conta disso, 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 disso. O STJ tem um posicionamento assim, e o fulano de tal, ciclano tem um posicionamento assado. Então, a gente ia fazendo esse tipo de questão no sábado. Então, eu não estudava O domingo. objetivo não era só buscar a certa, mas justificar por que estava errado e com isso fazer uma revisão daquele conteúdo. Exatamente. Perfeito. Item por item, não pulando. Se eu errasse, eu tinha que voltar a fazer tudo de novo. Então, eu só passava para a próxima questão se eventualmente eu exaurisse aquela questão. Até para eu compreender como era o método de questões elaboradas pelo SEBRAE, na época era o CESP, pela FCC, pela FGV, e assim, né, a gente ia compreendendo como o examinador nos explorava ali. Então, o segundo pilar é estudar, é se dedicar para isso. Então, o primeiro é renúncia, o segundo é estudar. Sem isso, a gente não consegue chegar a lugar nenhum. E terceiro pilar, que é muito importante, é persistir. Persistir. É o pilar, talvez, mais difícil.
porque tudo nos leva a desistir. Primeiro é a gente mesmo, que se acha incapaz de passar por isso. Não é algo imediatista, não é? Porque é longo prazo. A Não gente tem que é. botar na cabeça que é longo prazo. É. E, principalmente, como foi meu caso, eu comecei a estudar depois que eu me formei. Então, depois que eu me formei, as pessoas me indagavam, vem cá, o que você está fazendo? E eu respondia, eu estou estudando para concurso. E as pessoas, pô, mas você não está trabalhando? Como é que é? Isso me desmotivava muito, né? Além disso, eu ia fazer a primeira prova, tirava lá 20, 30% da prova. Puxa, eu não sirvo para isso, eu sou muito ruim, eu sou péssimo. Né? Na segunda prova, eu já ia melhor. Na terceira, eu fui melhor. Na quarta, fui pior. E assim eu fui persistindo. Aqueles amigos que estavam comigo, estudando, eles me incentivavam, porque no dia seguinte a uma prova, exausto, pegando o gabarito oficial, nossa, eu ficava um lixo, porque, enfim, eu tinha estudado tanto, eu me senti tão preparado, chegava lá na hora, enfim. A sensação é que atravessou o mar e morreu na praia. Exato. E aí eu pensava em desistir, né? E meus amigos, não, isso é normal, e isso é bem interessante, porque não passa só comigo, isso é uma questão geral, genérica mesmo, todo mundo passa por isso. E com quem eu converso, é esse o relato. Né? E foi assim comigo também. Então eu me sentia mal, me sentia despreparado, eu me esforçando cada vez mais, trabalhando cada vez mais para alcançar o objetivo e não desistir. E não desistir. E o quarto e último pilar para o sucesso é, sem dúvida nenhuma, a fé. Tenha fé. Seja na fé em si mesmo, seja na fé num ser espiritual, como tenho, né? Acredito em Deus e achava que ele ia me ajudar nessa também, e de fato me ajudou. E então, tenha fé que isso vai dar certo. Então, são 4 os pilares. O primeiro é a renúncia para abrir espaço na agenda. Segundo, trabalhe. Trabalhe para isso, estude. Veja qual é o método mais eficaz para isso, né? Terceiro, persista. O fracasso, ele faz parte do sucesso. Ele, sem dúvida, vai fazer parte do sucesso, né? E aí tem a fé. Quando vem as aprovações, né, nas etapas, né, você já vai se sentindo, poxa, eu estou andando, minha fila está andando, uma hora eu serei chamado. Então você passa na segunda fase, fica na segunda fase. Aí passa na primeira, segunda, e aí você já consegue andar um pouco mais. E depois que você chega ali 2 anos e meio, que está muito competitivo, né? Fica não mais fácil, mas você se vê de forma mais seguro, forte, mais fortalecido. Isso. Exato, para ir alcançando as etapas anteriores. Né? Então, isso era muito, muito legal, muito, muito importante. Não coloque metas no sentido de que eu tenho que passar até 2 anos depois. Isso causa uma angústia muito grande. Porque quando você passa 1 ano e meio e não teve nenhum resultado minimamente satisfatório, a tendência é desistir. Então, o Cavalieri, só abrindo um parênteses aqui, uma vez eu conheci um procurador da República, em um evento aqui de Brasília, que eventualmente a gente vai, ele disse assim para mim, numa conversa, né? Tava ele, a esposa, a filha, ele falou: eu levei 5 anos para passar no Ministério Público Federal. Um dos concursos mais difíceis. Eu não vou dizer que é o mais difícil, porque cada concurso tem a sua dificuldade, mas ser membro do Ministério Público Federal com cargos federais, né? O conteúdo é muito grande, a bagagem é muito grande, a dedicação, a renúncia tem que ser muito maior. E eu perguntei para ele qual foi a parte mais difícil da prova. Ele falou: ter que ficar longe dos meus filhos. E é exatamente essa renúncia que você falou. Então é assim, é saber que vai atravessar o deserto sozinho, assim, sozinho, eu digo, dentro do seu esforço, da sua perseverança, mas com a ajuda dos amigos e dos familiares, e que aí quando a gente tem esse apoio, tudo fica menos difícil, porque fácil não vai ser, até o dia da posse. E depois, quando vier a posse, aí vem a redenção. Só alegria, só alegria.
é um momento muito, muito legal, porque você experimenta uma coisa que você não experimentou ainda. É um Uhum. prêmio, uma glória, algo que realmente vem com muita satisfação por conta do esforço que realmente a Enobrecedor. gente vai sentindo. É. E é interessante que uma coisa que eu renunciei foi o esporte. Não que eu fazia muito, Ah, essa era uma mas eu digo das isso. perguntas, inclusive, se fazer uma atividade física seria interessante, justamente para a gente, assim, porque fica com uma cobrança muito grande o esporte, de uma certa forma, para mim, pelo menos, né? Eu não gosto de contar nem os rounds, porque às vezes eu levo até um dadinho, assim, primeiro round, segundo round, terceiro round, para não ter que nem pensar na hora do treino, que eu sou dessas. Pois é, eu gostava, porque assim, eu gostava do esporte, gostava e não gosto, né? Mas naquele tempo eu estava muito focado no objetivo. Então, Aham. eu morava numa cidade litoral, então quando eu saía pela manhã, tipo 7, 7h30, para andar e correr na praia, depois de 1 quilômetro, eu corria 2, 3 quilômetros, e aí, no primeiro quilômetro, eu já me perguntava, o que que eu estou fazendo aqui? Era para Hum, estar estudando lá em casa. Era para estar estudando lá em casa. uhum. Então, assim, isso me tirou, sim, de uma importante missão, porque hoje eu reputo que o exercício físico, ele é, sem dúvida nenhuma, muito interessante para a cabeça, para oxigenar mesmo. Sabe que hoje a gente Uhum. trancado, hoje eu estou me vendo assim novamente. Hoje não estou fazendo exercícios físicos por uma questão de saúde médica, mas e estou bitolado nos estudos. Então minha cabeça está pesada, eu estou sentindo Uhum. a necessidade de fazer exercício físico, porque eu preciso oxigenar minha cabeça. É, então eu acho muito importante, sim, nessa jornada, não é tempo perdido, né? Porque você Uhum. consegue ainda na agenda abrir mais espaço que não seja essa parte, né? A parte da atividade física em si. Então a gente tem as renúncias, a administração desse tempo é muito importante, mas saiba que o exercício físico, que seja 1 hora por dia, se dá importante, inclusive para os estudos, sem Roberto, dúvida. é muito bom. Agora me fala uma coisa. Eu já ensaiei estudar para concurso algumas vezes, e como você mesmo disse, a gente tem que ser perseverante, mas há situações que às vezes acontecem e nos distancia do caminho, leva a gente para outro lado, mas enfim. Ah, ah, quando as pessoas elas querem trilhar efetivamente esse caminho, o meu irmão mais novo e o meu, eu tenho dois irmãos que são concursados, né? O meu irmão mais novo é delegado de polícia lá no interior de Minas Gerais, inclusive. Além da renúncia que é preciso que exista, é preciso uma metodologia para estudar. Nessas minhas tentativas, eu me senti um tanto quanto perdida. Por quê? Quando eu comecei a dar aula, e eu descobri que eu queria essa área docente também, eu existe uma forma de estudar para dar aula que é um jeito diferente de estudar para concurso. E aí, quando eu comecei a estudar, eu falava para o meu irmão mais novo, eu falava assim, Leandro, eu vou ficar louca, porque eu estudo achando que eu vou ter que dar aula sobre aquele tópico e eu não consigo vencer o conteúdo, que é muito extenso. Você recomendaria para essas pessoas a contratação de um coach? Eu acho que até você fazia isso, você já fez isso, não sei se você ainda faz esse tipo de trabalho também, Beto. Não, eu nunca fiz essa área de coach, nunca ajudei alguém especificamente a como trabalhar os seus Uhum. estudos. Bom, eu acho o coach ele dá uma dinâmica interessante. Eu já vi a dinâmica de dois coaches em relação a dois amigos que acabaram sendo aprovados, um no Ministério Público Federal e outra para a magistratura. O resultado foi, pelo menos, bem satisfatório dos coaches. De fato, eles apresentam um determinado modo de estudar, né? Ele consegue identificar Uhum. como é a sua melhor forma de captação do conteúdo. Então, isso acaba te ajudando nessa dinâmica, né? De Entendi. fato, o coach ele acaba te dando um norte. Não que ele vai Hum. ser um
um professor particular daquela disciplina, de uma certa disciplina. Não, ele vai ajudar nos esquemas, né, de preparação. Então, embora tenham muitos, né, que passam dessa parte do coaching e acabam Aham. também auxiliando o seu aluno na área que ele tem conhecimento. Uhum. Mas a ideia do coach maior é ser técnico, né? O próprio nome já diz. Ser técnico no Aham. sentido de mostrar a Direcionar. preparação, direcionar, preparar o jogo, né? Então ele vai Ah, dizer, ó, sim, isso. aqui no constitucional, aqui no civil, aqui tal, 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 você faz isso, isso, isso. Ele pega os editais e começa a fazer determinados links com o que mais se cobra em determinados concursos. Aqui você pode focar aqui, assim, assim, assim. Então, eles têm uma pegada mais nesse sentido, né? Então, assim, é importante. As aulas, de modo geral, são muito importantes porque é uma forma também de, quando a gente estiver cansado da leitura, também eu pegar um pouco de material. Então, por exemplo, você está no trânsito, seja dentro de um carro, seja dentro do ônibus, do metrô, né? Em vez de colocar uma música, né, estando com a cabeça boa, bem focada, coloca ali um determinado assunto, né, que venha a te ajudar naquela dinâmica. Isso facilita também, porque determinadas questões se repetem muito, né, Aham. e não tem mais o que se explorar. Então, esses professores de cursinhos, né, eles focam muito nisso. Eles pegam questões muito repetidas, que sabem que vão ser repetidas novamente, Uhum. e acabam explorando esse assunto. É assim a gente faz em sala de aula, né? Entendi. Então, isso Sabe uma é coisa uma que eu coisa acho interessante. interessante? É você falar assim, no carro, por exemplo. Então, teve essa época que eu estava focada, que eu estava determinada, e aí deu uma reviravolta. Minha vida é assim, ó, né? É um looping atrás do outro e eu tentando correr. Eu colocava a lei seca num audiobook que eu não Uhum. acesso e ia da minha casa para o Supremo, do Supremo para minha casa, ouvindo esse audiobook. Só que aí, como a gente é professor, a gente se torna muito crítico. Aí, toda hora, a pessoa. É uma inteligência artificial que faz a leitura disso. E aí, eu já queria mandar meu currículo para falar assim: deixa eu te falar, você não quer que eu faça essa leitura? Porque a gente dá uma entonação diferente, é mais fácil de entender a lei. Porque eu imagino É, que eu, Karina, com toda a bagagem do direito que eu já tenho, fica mais fácil de entender. Por exemplo, vou pegar uma lei aqui que todo mundo conhece, que é a lei dos crimes hediondos. Só que toda uhum. hora que havia na legislação, pega lá a lei seca do Planalto, do site do Planalto, toda hora que tinha um parênteses falando da atualização do artigo 1º, a inteligência artificial falava artigo 1º da lei 9.000, não sei quanto, alterado pela lei tal, tal, tal. E aí o inciso mesmo eu me perdia. Eu falava assim, gente, Uhum. eu preciso substituir essa inteligência artificial, porque isso é um desserviço. E aí É, eu ficava com ódio, eu passava para outra legislação. Mas enfim, a gente tem que ir buscando a melhor forma de alcançar esse conhecimento. E olha só, olha tudo que eu já anotei até agora. Para quem está chegando, pessoal, manda aqui pergunta, professor Roberto Cavalieri, vamos aproveitá-lo. Ele é examinador de prova de concurso. Pensa que você encontra com ele amanhã ou depois aí no seu concurso? Sua é. chance de tirar dúvida é aqui. Olha só. Então, uma dica que você já deu, que eu já anotei. Não fica procurando edital aleatório. Escolha uma área para se dedicar, né? Se é área policial, se é carreira jurídica, É, se você vai. desculpa, eu costumo separar o seguinte, do plano federal e estadual, porque o Ah, resto acaba sendo minúcias de leis específicas em cada edital. Então, assim, ótimo. se é no plano estadual, você tem juiz estadual, promotoria estadual, defensoria, procurador do estado, delegado. Uhum, A gente sabe que tem, né, as suas especificidades, mas o grosso mesmo, acaba sendo o mesmo, né? uhum, Então, hum, assim, já no âmbito federal, né, você tem um enfoque diferente, um enfoque na trabalhista, no previdenciário, enfim, e a gente tem umas particularidades. Mas, de modo geral, se você faz essa divisão de grosso modo, você tem as principais, né, disciplinas
para serem, que são as mesmas. Então, isso facilita bem também para esse tipo de concurso. E eu fiz isso, né? Eu fiz estadual. Então, eu não peguei direito de trabalho, eu não peguei direito comunitário, eu não peguei direito comparado, direito internacional, eu não peguei previdenciário, enfim. E aí eu foquei na linha do estadual e fui ali. É óbvio que eu tentava também os concursos federais, mas com essa falta dessas disciplinas era onde eu mais me ferrava, né? Então, é importante definir isso. Eu quero federal. Então, vai para o federal porque Ótimo. você tem outras disciplinas, né? Então, de Beleza. grosso modo, é isso. Aí, dentro da especificidade, aí ali nos 3, aí sim o edital vai te indicar o que estudar, né? Entendi. E aí, ó, renúncia, estudo, perseverança, fé. Tenha fé É, que a aprovação vai chegar, né? É essa a Uma, uma, ideia. uma vez eu ouvi a palestra do William Douglas que o concurso público ele é uma fila. Então você entra Uhum. na fila. Na sua frente tem pessoas que já estão estudando há mais tempo. Essas pessoas costumam, ou a maioria, desistir. Então você começa a andar na sua fila. Outros saem por eventos da natureza. E aí outros conseguem a aprovação. E você seguindo ali na fila, sendo perseverante, você vai alcançar ali o momento em que será chamado, né, por um determinado cargo. Uhum. Então é isso, é bem isso mesmo. Então, não saia do foco, né, acredite em você mesmo que vai dar certo. Né? Muito bem. E aí, então, a gente passa nessa primeira fase, que é o filtro, né, de não sei quantas centenas de milhares de candidatos para uma prova de técnico, de analista, de Ministério Público, magistratura, enfim, qualquer um deles que seja. A gente consegue passar nesse funil e vai para a segunda fase. Na segunda fase, a prova é discursiva. Certo. Aí, a pergunta que eu te faço, agora já falando com o examinador também, né? Não só como você, enquanto já aprovado num concurso, mas também como examinador. Na prova discursiva, é melhor a gente não enrolar e mostrar realmente que sabe pouco ou colocar ali e assim, vai que tira um pontinho ou não. Porque a gente é professor, a gente sabe quando o aluno sabe a resposta, quando ele está tentando enrolar a gente. Na prova de Isso. concurso, o que mais pontua? Vamos lá. Bom, sem dúvida nenhuma, existem métricas, todos os Aham. concursos, por todas as entidades, existem métricas para dar isonomia no momento da correção. Diferente Ótimo. da prova objetiva, que acertou a letra ali, acabou, A não primeira tem, não fase tem. não tem dúvida. Aham. Na discursiva, seja ela de uma mera resposta, um parecer, seja de sentença, enfim, da Aham. elaboração de uma peça, existem métricas, assim como a OAB tem também. Aham. Então, há métricas simples. Primeiro, observância do aspecto das linhas que ficam no entorno ali, né? Então, você não pode ultrapassar, que isso tira ponto. Incrivelmente, isso tira ponto. Então, chegando ao final da linha, bota um tracinho e continua. É importante que a letra seja realmente legível, de qualquer Por jeito, né? favor. Porque pode ser letra corrida, letra Me de forma. forma. Isso para o examinador é o de menos, né? Então, isso não tem. Eu tenho que botar os detalhes. Passa por um crivo de português. Sim, existem professores de português que vão corrigir a linguagem, né? Se está certo, se está errado aquela palavra, né? Então, desse modo, tira-se ponto pelo português, pelo vernáculo, Uhum. né? Uhum. Existe também a forma da redação, porque se falar de todos os pontos que são arguídos, merece nota 10? Não. Tem que ser bem fundamentado, porque tem determinado ponto que o cara faz em uma linha, mas ele pediu, mas não fundamentou. E aí, então, assim, tudo tem que ser bem observado, especialmente a concatenação do que se está dizendo, A a construção do fundamento. raciocínio, né? Exatamente.
para se o chegar. raciocínio ali, e aí a fundamentação, né? Para depois chegar a determinar, ou ao pedido, ou ao dispositivo da sentença, de modo que quando chegar ali, você tem um desenrolar muito bem feito do pensamento do candidato. Então, isso é Uhum, bem observado nesse momento, sim. Tá? Então, português, a capacidade de desenvolver o raciocínio lógico é concatenado, uhum, fundamentado, né, para mostrar a extensão daquilo ali. Ah, mas a fundamentação, eu tenho que escrever quantas linhas? Depende, tem candidato que escreve 4 linhas, 5 linhas, né, que consegue colocar bem. Ah, mas eu preciso colocar um número do RESP que eu estou fundamentando, já que eu não tenho consulta, eventualmente não tem consulta. Isso também não exige. Mas tem concurso que exige pelo menos a súmula, né, que tem que falar a uhum. súmula, que tem que colocar o posicionamento de uma determinada turma do STJ sobre aquele assunto, às vezes muito especializado o concurso. Né? Então, isso sim é um momento de muita agonia para o candidato, que às vezes não consegue observar que a questão está indagando, está perguntando qual o posicionamento do STJ nesse sentido, Entendi. sobre essa questão. Então, às vezes, ele coloca um posicionamento, né? E é bem interessante. A gente, embora tenha estudado, no momento de fazer a prova como candidato, a gente não tem certeza de nada, porque o nervosismo toma conta, Meu né? Deus. E aí, e aí a pessoa chuta. E esse chute, sendo certo, o examinador não tem como saber. Eu não sei se o cara Hum, realmente tem pleno domínio ou se ele chutou, porque ele fundamentou muito bem. Né? tá. E é interessante, aí é um cuidado que o examinador tem, e é uma observação que o examinador tem, se a fundamentação não é uma reescrita da questão, seja Ah, para reafirmar ou negar a questão. Então, entendi. ele aproveita as Hum, linhas uhum. para preencher a linha, reescrevendo a questão. Então, isso é um cuidado que dá certo, dá certo, mas pode dar muito errado. Tá? É Entendi. um cuidado, sim. Alto Reescrever a lá. questão. É, Muito muito bem. cuidado, porque para não parecer que está enchendo linguiça, né? Não me enrola. É o que eu falo para meus É, alunos na mentoria. Se você não tem o que dizer, não me enrola. Meu tempo é precioso. E assim como o tempo do examinador também, que tem que corrigir não sei quantas provas, né? uhum. 500 provas que foram para a segunda fase. Então, por favor, né? É. Objetive aí a E, sua resposta. e, Mas e, eu e acho que o dada, mais importante... e diga lá. dada essa possibilidade de erro do próprio corretor, da pessoa que vai corrigir, é que abre-se a possibilidade do recurso e esse recurso vai para uma outra equipe Uhum. que vai reexaminar sem identificação de candidato, sem identificação do Sim. corretor anterior. Então, Uhum. acaba dando uma lisura muito grande ao concurso. É o que a gente espera de todo concurso, né? Mas assim, o português, você sabe, Cavalieri, que eu falo muito para os meus alunos que o português ele pode derrubar a gente. Você pode ter construído a melhor pergunta. Se você escorregar no português, vai ficar muito feio. Então, assim, estudar a língua portuguesa, ler muito, mas ler coisa de qualidade, né? Porque na internet É, a internet é uma rua sem dono. Então, eu falo que todo sim. mundo escreve o que quer, não tem editoração, não tem correção, não tem. E hoje em dia a gente vê absurdos. Eu vejo uma É. escrita completamente de outro planeta, né? Às vezes eu troco mensagem com meu É, filho, o meu filho escreve umas palavras, eu falo assim, mas o que é isso? Ele falou, você não sabe o que é isso? Eu falei, não, não sei, porque essa sua linguagem é outra para mim, eu gosto de falar o português claro. Mas então vamos lá. E aí a gente segue, então, já indo aqui para a nossa terceira etapa do nosso concurso, vamos até a prova oral. E aí a prova oral é onde entra o meu maior interesse aqui. Alguns dos meus mentorados devem estar presentes aqui também assistindo a nossa live. A prova oral, eu acho que ela é tão agonizante quanto a primeira. Porque eu fico imaginando assim, ó, na primeira fase vai todo mundo assim
quando começa a passar num concurso, né? Porque aí quando você já começa a passar, você vai ganhando essa confiança e você passa da primeira fase. Quando chega na segunda, você fala assim, poxa vida, a segunda deve ser mais fácil que a primeira, pelo menos foi isso que me falaram quando eu fiz a OAB e realmente foi assim. Mas quando chega uma fase oral em que a pessoa não tem nada, nem um papel, nem uma caneta, é ela e a fé que estão ali. Então É. eu fico imaginando o estado dessa pessoa. Me diz, como é que você vê um candidato quando ele chega, primeira impressão que você tem dele quando ele chega ali para ser arguído numa prova oral? Bom, Karina, eu tô nesse ramo há mais de 10 anos, né? Anualmente fazendo muitas provas. Esse semestre que realmente Uhum. ainda não fiz nenhuma, embora a universidade a gente também tem uma espécie de prova oral que é a apresentação do TCC. Bom, Que a gente sabe a agonia dos nossos alunos, né? Ali a gente já tem uma palhinha, é, tadinhos. bom, a prova oral ela depende muito do concurso. Existem duas formas da prova oral acontecer. Uma é a prova de tribuna, normalmente exigido para Defensoria Pública e Ministério Público, que colocam ali um caso hipotético para desenvolver um tribunal do júri simulado. Ali o Hum. candidato ele recebe a questão antecipada, né, na véspera, ele vai para Com casa, 4 horas, estuda, né? 24 horas. estuda, e aí, como examinador, é uma situação horrorosa. É horrorosa. Porque, Imagina. porque no máximo que a gente faz é dar bom dia, boa tarde e tchau. É isso. É horroroso. Porque bota a figura do examinador como uma pessoa fria, muito fria. E tem que ser porque você não pode ficar dando papinho, porque tudo pode anular o concurso, né? Uhum. Então, na tribuna, é como se nós fôssemos os jurados. Nós não podemos falar nada. Só Entendi. recebemos o candidato, explicamos rapidamente ali o procedimento e, quando ele estiver preparado, dar-se-á início à apresentação dele. Então, ele apresenta, ele fala, ele começa a desenvolver sua fala Uhum. durante 15 a 30 minutos, dependendo do edital, e depois ele termina. Ao terminar, a gente só agradece a participação dele, deseja boa sorte e finaliza. Então, não tem prova, não tem indagações, não tem. Uhum. Ele já, Isso no ele já vem. concurso da defensoria. Isso nas provas de tribuna Ah, prova que de existe tribuna. na Uhum. defensoria ou no Ministério Público. Então, a Ah, gente tá. pontua ali o que ele falou, não somente se ele, das teses de acusação ou de defesa, se ele tocou nos principais pontos exigidos que existe no scriptzinho do examinador. Além disso, o Aham. vernáculo, a sua Sim. apresentação, que eu vou falar também. Aham. Bom, e existe a outra forma, que é a forma mais tradicional, que é a forma de prova oral, de questões, de perguntas e respostas, né? E aí é o Isso. momento em que muito participei como presidente de banca, recebendo os candidatos. Então, o candidato ele é encaminhado por meio dos fiscais até as salas, né? E chega ali, tem um cronometrista de um lado, com umas placas indicativas do tempo restante, normalmente são 15 a 30 minutos, dependendo da forma como se aplica a prova. E Aham. aí, para guardar também isonomia na prova oral, a prova tem sido impressa. Então, a prova está na frente do Hum. candidato. Chega naquele momento, o candidato vira, quando ele, né, se preparou. E aí, um detalhe: tem concursos que são em forma não é tablado, me faltou a palavra, aquelas estantezinhas que você Tribuna. coloca uma tribunazinha onde a pessoa se apresenta em pé, Aham. Sentadas, né? outras formas são sentadas nas carteiras de colégio, de escola mesmo. Então, Aham. aí eu vou dar uma pausa nisso para chamar a atenção da galera. As mulheres, principalmente, porque tem Hum. mulheres que vão de saias e sentadas Hum. de frente para o examinador, elas ficam incomodadas.
O examinador também, dependendo da saia ser muito curta, né? Então, isso distrai muito a concentração da examinanda, porque ela fica preocupada com o seu vestido, que ela quer sentar de lado, quer se colocar de lado, e às vezes com salto alto, aí quer esticar a perna, então assim, uma dica, se for de saia, saia longa, ou se for Boa. ou vai de calça, né? Tem que ser traje, né, formal, ou vai Formal de calça. forense. Então vai de Um calça, que não taie. tem erro. Não tem erro. Se vai de vermelho, se vai de amarelo, se vai de rosa, não tem problema nenhum. Não há essa discriminação. Nunca vi essa discriminação por parte de todos ali, por mais esdrúxulo que esteja o candidato, como já vimos. Já vimos candidatos extremamente diferentes, assim, né? A gente acha ali o Augustinho Carrara, mas a gente não se importa com a roupa dele, de jeito nenhum, né? Teve candidato que já foi eliminado porque o concurso exigiu terno e gravata e ele foi calça jeans e camiseta. E ele falou, você não pode entrar. Mas isso não chega lá no examinador porque ele já é barrado pelos fiscais lá fora. Entendi. Então, olha, aqui o traje é tal, e aí ele fica desesperado, liga para um, liga para outro para tentar arrumar um terno. Então, é importante se tocar nisso, porque, por exemplo, na prova de primeira fase, delegado de São Paulo é terno e gravata. Sim. Primeira fase. Mesmo com calor, sem ar-condicionado, alguns concursos colocam isso como requisito no edital para fazer a prova. Exatamente. Isso. Exatamente. Tem que ler o edital. Muito embora a prova eventualmente se faça sentado, é possível indagar, às vezes o próprio presidente da banca deixa o candidato muito à vontade de se apresentar em pé, não tem importância. Olha, posso me apresentar em pé? Posso, pode, fica à vontade. Né? As questões não costumam dar tempo de fazer pesquisa, não dá. As questões é para saber se você sabe ou não sabe, embora eventualmente o concurso autorize a leitura do vade-mecum. E aí a gente não sabe qual é aquele vade-mecum, porque o vade-mecum é dado pela instituição, então você não consegue manusear, é muito ruim. Então, embora autorize, saiba que não vai ser usado. Entendi. Vai ficar perdido, e vai perder a ordem, a concatenação do raciocínio. Vai ficar mais nervoso ainda do que já está? Vai ficar mais nervoso, exato. Então, não evite. Evite, não vá usar. Salvo numa emergência, algo muito desesperador. Bom, iniciado a prova, o cronômetro começa a contar, né? E o candidato pode começar pela prova que está ali disposto, ele pode ler de voz alta ou silenciosamente, fica a critério dele, né? E aí, embaixo, tem as questões para ele. Ele mesmo lê a questão. O examinador fica quieto e ele começa a responder. A figura do examinador, então, ele está ali para complementar as perguntas, para buscar do candidato o que eventualmente ele não falou que está na resposta, na folha de resposta que está para o examinador, para saber se ele sabe, se ele pode escorrer. Ou seja, a figura do examinador, ao contrário do que pensam, do que falam, ele está ali para ajudar. Pasmem, mas ele está ali para ajudar. E isso muito conforta, é bom, olha, é muito legal a gente frisar isso, Cavalieri, porque a ideia que todo candidato tem é que o examinador quer ver o sangue e a alma dele, né, saindo do corpo. Então, isso aí, se a gente vai para uma prova dessa sabendo que ele está ao nosso favor, isso já acaba, de uma certa forma, tranquilizando um pouco. É lógico que tem postura de examinadores mais incisivas, né? E aí você tem aquele susto. Não, mas agora, tipo de pergunta, você tem certeza? Isso não é recomendável que não se tenha, muito embora eventualmente alguns examinadores façam essa pergunta. Mas não é recomendável, porque nós sabemos que a pessoa naquele momento de nervosismo não tem certeza nem no seu nome, quanto mais do que está sendo indagado. Exatamente. Nessa hora ele está ali, ó.
E O aí, coração tá a milhão. pois é, e aí a fala é importante, que ele comece a falar, ele comece a se articular, isso é importante, né? Uhum. E quando ele começa, a respiração dele é muito nervosa, a fala dele é muito acanhada, a boca está seca, pode levar uma garrafinha de água, beba, tranquilo. E aí comece a falar o que vem à cabeça, lógico, né, que esteja Dentro ligado ao daquele. assunto. Aham. Então, fale, venha, porque à medida que vai falando, as coisas vão aparecendo. Então, eu já tive a oportunidade de ver excelentes candidatos que pareciam uma metralhadora, falando, muito bem. Outros falando, tudo errado. E a gente ficou com aquela cara de vento, né, olhando, e a gente às vezes tem um jeito de ficar concordando, né? Aham, Então aham. isso não significa que a resposta que ele está dando ou que o examinador está satisfeito com aquilo. É, às vezes um trejeito do examinador, né, que fica olhando. Às vezes o examinador faz uma coisa assim, não significa que está dando resposta para ele, né? Você quer enganar meu público, né? Porque o que eu falo para os meus alunos na mentoria é justamente que a gente tem que olhar para o examinador ou olhar para o nosso público, a gente ter o feedback do que eventualmente eles estão pensando. E ali o examinador pode estar Não, simplesmente o feedback são as perguntas. as Se o, perguntas que voltam, né? Então, entenda exato, dessa forma. exato. Uhum. Tipo assim, puxa, eu tenho alguma coisa aí que eu não falei. Porque quando o Ah, candidato explora e fala bem, o examinador não perde tempo. ah, Porque ele sabe que ah. tem outras provas e estão dentro desse período de tempo, de 30 minutos. Então, penal comigo. Se o cara respondeu Aham. tudo, eu falo, estou satisfeito, muito obrigado, vamos para a próxima. Isso não significa que ele tirou 10. Estou Ok, satisfeito, no seguinte, não tenho mais nenhuma pergunta a ser feita. Então ele entendi. passa para outra para constitucional, administrativo, enfim. E aí ele vai seguindo outra ordem. Então, porque às vezes o examinador ele fica assim, sei, e você não Fica sabe o que parecendo. significa. É, Entendi. pode ser que ele esteja concordando, pode ser. Não, às vezes é um jeito do cara de ficar ali se balançando. Então não se apegue muito nisso, porque às vezes está tão ali no automático, principalmente se a gente está no segundo, terceiro dia, e aí Já as coisas ficam muito cansado? automáticas. É, É. bom, Agora me fala uma coisa. Vamos lá, estamos nessa prova oral. A gente não sabe se essa reação do examinador é verdadeira ou não, então a gente vai, o nosso candidato, ele vai se pautar nas perguntas que voltam, né? Porque aí vamos imaginar que o examinador ele está ajudando ao fazer a pergunta, porque aquele ponto não foi respondido e de repente fazia parte do espelho ali da resposta esperada. Então, a pergunta que eu te faço é a seguinte: imagino que eu estou numa prova. Você é especialista em penal e eu sou especialista em constitucional. São as matérias que a gente tem maior domínio. Muito bem. E tem as outras várias matérias. Você falou que o empresarial lá na época era uma matéria que você não dominava tanto. Então vamos lá. Quando vinha a pergunta de penal, que é a matéria que você nada de braçada, você trabalhava o assunto tranquilamente. Aí quando chega na parte do empresarial, a, a pergunta que cai no seu colo é uma pergunta que você sabe explorar um pouco mais sobre ela. Então você vai responder o que está te perguntando, mas você consegue abordar num plano um pouco maior aquele assunto. Diz para mim, aos olhos do examinador, isso demonstra um conhecimento maior se você vai além do que está perguntando, ou ele vai te cortar imediatamente e dizer vamos para a próxima? ele vai cortar porque ele tem um espelho e ele fica vinculado ao espelho. Então, Então assim, então é melhor ser direto na resposta. ser direto e fundamentado. Tá, Não cabe. Por exemplo, tem uma pergunta lá: é tá. admissível o princípio da insignificância nos casos de violência doméstica? Não. Conforme preceituado já na súmula do STJ, não preciso dizer a súmula, né? Não se admite o princípio da insignificância. Aí o cara começa a discorrer: não, inclusive o princípio da insignificância tem 4 vetores. E aí, quando ele começa a Ah, falar isso, não tem, vamos deixar um pouquinho, dá corda, vamos ver, legal, tá legal,
Mas aí ele começa a falar demais, ele começa a se perder, a gente volta com o candidato. Candidato, e com relação, desculpa Ah, tá. interromper, mas e com relação ao assunto tal? O que você tem a nos dizer? Aí ele Uhum. volta o caminho. Então é isso, porque se a gente deixar o candidato a falar solto, ele fica falando e não sabe exatamente o que tem que, eventualmente, ali o que está sendo perguntado. Então, a Entendi. ideia do examinador é trazer ele para o trilho, né? Hum, Então, é isso. A ideia é essa, né? Essa é a tá ideia bom. maior mesmo, Tá. ok? Mas aí ele querer dar essa aulinha assim, não depõe contra ele, mas aí o Não, examinador não. pode chamá-lo. Pode chamá-lo aqui, ó. Não, vem aqui, vamos voltar aqui na nossa Isso. linha do tempo, você está fugindo. É, Você está divagando. porque o Tá. cara Agora, que fala, porque o cara que responde tudo de forma objetiva, ele tira, por exemplo, 10, e o outro que uhum, fala tudo e um pouco mais, ele tira 10. entendi. Porque eu não posso tirar ponto do outro que respondeu tudo certinho, Tá entendeu? ok. E Ah, o mas outro porque foi mais completo. Tá. e aquele que ele tiraria 7, mas ele falou um pouquinho mais, ele ganhou um ponto. Pode ser que ganhe um pouco mais no seu raciocínio, mas ali na parte do conhecimento jurídico, ele fica prejudicado porque ele deixou de falar um ponto. Porque o examinador ele fica vinculado a 4, 5 itens no espelho que acaba sendo até uma análise bem objetiva. Falou sobre isso, falou sobre isso, falou sobre isso e isso. Acabou. Não falou sobre isso, tirou meio ponto. Tirou 0,2 Aham, pontos, sei lá, aham. né? Daquele assunto. O candidato ele já entra aprovado. Ele já entra aprovado. Ele, ele, É, ele, ele já. ele já está num nível muito bom. Então, Uhum. assim, ele superando esse problema da oratória, que é o grande mistério para ele. Então, ele chega ali e ele responde muito bem, porque ele tem uma dinâmica interessante. O português já dá 2 pontos. O raciocínio lógico dá 2 pontos. Aí tem um outro que eu não me lembro, acho que é o vernáculo, raciocínio. São 3 itens que já dão 5 a Uhum. 6 pontos para o candidato e o jurídico fica com 5 a 4 pontos. Então, ele consegue, ao falar alguma coisa, ele consegue ponto, entendeu? Ah, eu tenho que fazer esse povo falar. Então, eles têm que É, treinar como é controlar essa ansiedade. Porque conteúdo tem. É isso. o que eu digo para os meus alunos lá na mentoria, nesse preparatório para. Principalmente agora, já vai ter uma prova oral aí de uma magistratura. Está Uhum. saindo agora no comecinho de dezembro. Eu tenho alguns alunos que estão se preparando comigo. Então é o que eu digo, a gente tem que, assim, conteúdo você tem, bagagem você tem, você já chegou até aqui. Você já é um É, vitorioso. Agora vamos treinar é, essa forma para não ficar o quê? Muito repetitivo. Às vezes a pergunta não é. Eu não sei responder essa pergunta tão bem e fica como se girasse em torno do rabo. Sabe? Eu falo, não, responda de uma vez e se houver alguma dúvida, dúvida não. Mas se o examinador tiver que perguntar mais alguma coisa, ele vai perguntar. É é. essa a ideia, né? De Evi- aguardar o feedback do examinador. por incrível que pareça, evitar cacoetes, por exemplo, né, Ah, sim. tá, algo assim que isso realmente anuncia um raciocínio um pouco prejudicado. Sabe uma Com coisa que eu relação. vejo muito? Sabe uma coisa que eu vejo muito, Cavalieri? As pessoas assim às vezes eu faço a pergunta, nós estamos lá no treinamento, né? Então eu simulo com eles uma prova oral sempre. Então, quando vai começar, fica olhando para o teto. Então, e aí olha para o teto. Eu falo, você está buscando. É, Está parecendo para mim que você está perdido. Você tem que olhar para mim isso, e com isso. segurança. E a gente É. trabalhar alguns começos de frase diferenciados para não E ficar não repetitivo, ser. para ser E- gostoso de ouvir esse exato. candidato E também, ser né? humilde, e ser humilde. Ó, Por, essa por era a próxima mais pergunta. por mais que o examinador não esteja sendo, né? Hum, Seja humilde, porque nós vimos bons candidatos com uma postura de muito enfrentamento, e isso é muito ruim, porque acaba a prova ficando pesada para todo mundo. Né? Então, hum, já fiz já examinei vários candidatos, entre eles, por exemplo, juiz federal querendo vaga para cartório, né? Então, eu já fiz vários sim. cartórios. Hum, Então,
Lá eu decidi, no meu tribunal eu decido dessa forma, sabe? Algo colocando uma questão pessoal, algo de autoridade Falando dentro em primeira pessoa, sempre com muita autoridade. de um jeito super despojado, achando que estava dentro da sua sala de audiência, e a gente ali, né, com uma postura diferenciada. E aí o examinador, um colega, falou: não, peraí, meu amigo, você não está no seu tribunal, não. Você está aqui numa prova e a gente vai conversar sobre o que está escrito aqui. E aí puxou ele para a questão, mas puxou de Aham. um jeito mais, sabe, mais Incisivo. ríspido também. Aham, de uma Incisivo. forma Não mais. foi ríspido, É. é. E aí o candidato ele se tocou, aí ele voltou: não, perdão, é porque é um caso bem interessante. Aí ele volta para sua humildade, né? Ainda que depois não É. seja, mas naquele momento é um momento importante. Sabe o que eu digo? Eu digo sempre o seguinte: às vezes as pessoas falam assim para mim, Karina, mas eu não sei ser assim. Eu falei, pois então nós vamos aprender a ser assim. Sim, Depois que você tomar posse, você vai ser quem você quiser. exato, Só que até exato. você se tornar, nós vamos trabalhar essa outra situação. Então, e a soberba, ela não cabe em lugar nenhum, né? Vamos combinar que ela Não, não. não tem espaço para isso. Com humildade, a gente conquista um caminho muito Não maior. que, não que a postura do candidato venha a interferir na prova, não interfere, mas pode eventualmente trazer uma insatisfação para o examinador que vai deixar de fazer as questões que lhe faltavam. Hum, Não que ele vai prejudicar o aluno, o prejudicar. candidato. Não, exato. Ele vai olhar assim: olha, senhor, você está numa linha completamente diferente, e aqui o que você pode fazer sobre isso? E aí ele fala, mas deixa de falar, ele não, estou satisfeito. E aí o examinador Uhum, pode ir nessa linha, sabe, de não ter empatia com o candidato, e isso acaba assim uhum, prejudicando. Não significa que eu já tive isso. Eu confesso que eu nunca tive, embora muitos candidatos já tive a oportunidade de conversar. Mas nunca entendi. tive esse tipo de experiência, não. Mas eu já vi colegas, sim, deixando de fazer perguntas, não ferindo a isonomia, porque ele fez todas as perguntas, mas Aham. deixou de apontar mais incisivamente um determinado assunto que faltava por conta da soberba, sabe, da forma como o É, cara vinha. Isso é muito raro acontecer, raríssimo acontecer. A maioria vem Mas não vamos tranquilo. testar o examinador, não é esse o momento, né? Não é aqui que você vai saber se ele vai ou não, se vai ser dessa vez e se vai ser com você. Então, é o que eu sempre digo, vamos trabalhar dentro da linha do razoável, do equilíbrio, da humildade, não é? Isso. Ali você está para ser questionada, você não se coloca na situação de confronto e nem de embate, você está para responder as perguntas. E foi muito interessante que você falou que o examinador não é o algoz, ele está ali para te ajudar. Então, Tá. você também tem que fazer a sua parte, né? Se ajude, me ajuda que eu te ajudo. Essa é a ideia. Exato. O examinador, é lógico, que não pode estar do lado do candidato, no sentido de pegá-lo na mão para responder as Claro. perguntas. Porque Aham. existe a isonomia, é um princípio muito caro para os concursos, os próprios candidatos buscam Uhum. as informações sobre quebra de isonomia para eventualmente anular determinado item, determinada questão, determinada prova, para justamente quando justamente se sentir prejudicado. Então, Me surgiu uma dúvida agora. O examinador ele pode se declarar suspeito, de repente, se tiver à frente dele um candidato pode que tem não, uma. Deve, deve, né? É, deve. agora me Eu surgiu já, essa ideia. eu já tive a oportunidade de ver um aluno, e assim Uhum. que eu vi o aluno entrando na sala, ele também me identificou, e Aham. imediatamente eu chamei, existe o substituto, Ah, e aí sim, é. vai o Entra o substituto. substituto. Exato, exato. Né? Interessante. O examinador não pode ter nenhum vínculo com parentes em provas, Uhum. nenhum parentesco longe, inclusive. Né? Isso tem que Aham. ser declarado, isso vai publicação disso, então tem que ter um cuidado muito grande com relação a isso. Pelo menos as grandes instituições de concurso tomam bastante esse cuidado, fazem essa investigação, né?
E aí eu vou deixar uma situação bem interessante. A prova, ela é muito dinâmica, né? Os candidatos, os bons candidatos, eles se repetem. Então, eu já vi em várias provas o mesmo candidato. Então, eu estava em Alagoas, vi um fulano. Aí fui para Pernambuco, estava ele de novo. Aí fui para Bahia, estava ele lá de novo. Em várias provas orais, alguns candidatos se repetem. Isso é muito interessante. Olha E porque só. eles vão fazendo vários concursos, vão passando, e aí eles vão passando por isso. Então, então é bem dinâmico é, esse trabalho. É um trabalho prazeroso Olha que de legal. examinar, mas ao mesmo tempo, eu gosto muito, mas ao mesmo tempo eu torço para que todos aprovem, né, logrem o êxito na aprovação, e ao mesmo tempo eu fico muito triste. Eu digo, os examinadores, eles ficam tristes quando o cara não consegue. Fala, putz, faltou isso, putz, faltou aquilo. Então, E a gente quando o sofre candidato também. não sabe responder, ele trava. Já aconteceu. E Travou. Não consegue, não vai tem- mais para frente. curiosamente, um respondeu exatamente isso. Eu me reservo no direito de permanecer calado. Eu falei, tudo bem. Que desespero, oh meu É, Deus. tem, assim, muitos que ficam olhando, só olhando. E aí a gente tenta puxar, olha, essa primeira questão aí, o que o senhor sabe? Ele fica parado olhando assim, mas isso não é comum acontecer, isso é muito raro, que são os que ficam Uhum. absolutamente calados esperando o tempo passar. E a gente toma muito cuidado, porque não pode forçar tanto a uma resposta que ele vem apresentar e nem forçar o fim de prova. O tempo é dele. Entendi. Olha, Hum, quando o senhor se sentir apto a finalizar, o tempo é do senhor, fique à vontade. Aí a gente fica esperando. Aí ele fica olhando assim, olhando, e a gente fica esperando. O tempo é dele, eu não posso chegar, vamos finalizar a prova. Por mais que o presidente da não mesa pode exercer esteja ali, essa pressão. não, Entendi. não posso. Então ele fica ali, mas isso é muito raro. A maioria mesmo, a maioria fala, e o tempo vai passando e a gente vai ficando agoniado. Porque, por exemplo, se a dinâmica for de 20 minutos, ele tem 5 minutos em cada disciplina. Se na Aham. primeira ele já fala em 10 minutos, ele já se prejudicou nas três. Que aí ele vai ter que diminuir para Hum, 2,5 aqui nas outras. Então, a gente vai indicando, olha, vamos passar para a próxima disciplina, se sobrar tempo, o senhor volta aqui. Então, o examinador também está ali ajudando no tempo, embora tenha as plaquinhas que se levantam, né, ah, faltam, se é 20 minutos, né, faltam 15 minutos, faltam 10 minutos, faltam 5, faltam 3, falta um, fim de prova. São as placas. Então, entendi. se eventualmente Caramba, é. o O candidato. controle do tempo é muito importante, né? É. É, então, a gente indica, o examinador está muito para isso também, de apresentar o tempo de prova. Olha, o senhor já passou mais ou menos 6 minutos, eu gostaria de ir para uma outra prova, se restar tempo, a gente volta aqui. Sim, então a gente faz isso também. A Ah, maioria, sim. muitos extrapolam mesmo o prazo em cada disciplina. Então a gente vai Aham. empurrando o candidato para outras disciplinas para que haja o tempo em todas as questões. Porque às vezes ele começa mal em uma, ele fica 5, 6 minutos. Mas na seguinte ele responde em 2 minutos. Então abre 3 minutos para ele voltar, Sim. indagar e ele não perde o nervosismo depois para. É, eu Pra... costumo dizer que no começo é igual carro velho, até esquentar e a coisa fluir, demora um É, pouquinho mais, né? É, Essa é a ideia. normalmente os examinadores, sabendo dessa questão do nervosismo, antes de começar a prova, faz algumas indagações super simples. Qual é o seu nome? De Hum, onde você vem? para deixar mais ambientado. Que interessante. Bom, aí explica um pouquinho a dinâmica que ele já sabe, já foi passado para ele, já sabe tudo, justamente para ele se tranquilizando, vendo que a gente está ali numa condição de examinador, mas um examinador que está ali para ajudar, né, Aham, no encaminhamento da prova. Né? ótimo. Bom, e é isso. Aí termina a prova, ele se levanta, pega as coisas e vai embora. Né? Então, é,
E Foi um tem evento muito concurso que interessante. às vezes o resultado sai no mesmo dia, né? Eu estava assistindo outro dia uma reportagem que falava justamente disso. Era um concurso para magistratura, inclusive do Uhum. trabalho, e os candidatos ficavam do lado de fora aguardando o resultado. Olha, E, interessante. Eu nunca participei assim, porque as instituições em que participei, eles exigem é, a nota é dada na hora ali, tudo, mas para a publicação, aham, exige todo um o trâmite edital de publicação para que haja de, prazo de de recurso, curso. né? E aí tudo é filmado. Então tem 3 câmeras, tem o público que se inscreve, fica atrás, né? As câmeras, eu não depende do concurso, o candidato normalmente tem acesso às filmagens para saber como ele foi, né? Tem alguns que Uhum. postam na internet como é o desenvolvimento, né? Como é o desenvolvimento de cada banca. Então, é bem interessante a disposição da sala, inclusive a disposição dos examinadores. Tem sala que ficam 4 examinadores, tem sala que ficam 2. Já tive a oportunidade de participar de sala que é de um só, para que o outro examinador não fique esperando. Ah, As tá. salas, as salas são, cada sala tem um examinador de uma disciplina diferente. Então passa no penal, passa no civil, para o examinador não ficar esperando Ah, os outros 5 minutos. Então entendi. entra numa sala, sai, vai para outra sala, de modo que Ah, no corredor, mais é, dinâmico, mais rápido. Isso, de otimiza o modo que tempo de todo mundo. de modo que no corredor também não se encontrem os candidatos ou não se fale, não conversem, para não dar esse spoiler, né? É verdade. Alberto, É, foi maravilhosa a nossa conversa. Olha só, tinha eu falei para você que tanto uma para hora ia ser falar, pouco. pois Pois é, é. eu estou Mas olhando aqui, tudo que a gente preparou aqui, eu acho que a gente conseguiu abordar, porque a gente faz um roteiro, né? A é, gente não chega assim de improviso jamais, né? Quem é meu sim, aluno sabe sim, disso. A gente é, fez um roteiro, mas ficamos aqui à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem ainda, perguntas, questionamentos sobre prova oral ou concurso, e a sem gente está querer super puxar, aberto. e sem querer Aham. puxar a sardinha para o seu lado, e também é uma questão muito importante, os alunos de prova, os alunos de oratória, Uhum. nitidamente são melhores que aqueles que não se desenvolvem. Isso é nítido, isso é nítido. Que Eu muito fizeram um briguei, treinamento, né? Dá eu para muito, ver quem fez o treinamento ou exato, não. eu muito briguei nas instituições de ensino superior que tivesse uma disciplina de oratória, porque hoje é o Uhum. mundo jurídico, é isso. Então, é nítido que aquele que nunca foi para uma prova oral, eu fui assim, eu nunca tinha ido para uma preparação de uma prova sem estar preparado, eu fui na cara e coragem, e eu sei que se eu tivesse feito, sabe, essa Uhum. mentoria, essa preparação, eu me sairia melhor, porque eu estaria eu já teria experimentado os desafios. Então, sem dúvida nenhuma, Hum. e puxando sardinha mesmo para o seu trabalho, sim, é diferenciado e é muito Uhum. importante, né? E é muito importante justamente porque o aluno, o candidato, ele já sabe o que vai ser, o que ele vai passar. O que você Aham, aham. ensina para ele É, ali, a dinâmica, o enfrentamento, o que ele isso. passa com a sua estrutura, com o seu ensino, certamente ele já chega experimentado. É. É diferente daquele que não sabe, nunca viu uma prova oral, chega lá e, meu Deus do céu, o que, que eu faço? Né? Então, Foi é isso que o importante. colega disse. Ele falou muita gente despreparado para a prova oral, muito, muito nervosismo, a pessoa eles travando assim, engasgando e não conseguiam fluir. E É, sabem, né? Porque para chegar até ali não é possível, gente. Não é vamos dizer que não sabem. porque eu consigo mensurar isso, porque muitos candidatos já são da área jurídica e já Sim, desenvolvem a oratória. sim. Então, ao término da prova, né, já com tudo terminado, ali a gente eventualmente pergunta: poxa, você é da onde? Aí, eu sou do Rio de Janeiro, eu sou defensor público do júri. Uhum. Então, assim, você vê que o cara tem uma entonação, ele tem um jeito de falar cativante. É diferente daquele cara que
nunca falou e fica nervoso. Ai, meu Deus do céu, É, né? E aí a gente é. consegue, eu Até a consigo mensurar muito a respiração muda, fica respiração, ofegante. os E a lábios gente sabe. secos, a pessoa Isso. procurando água, É, né? exatamente. É isso Então, aí. então tá, mas é muito importante, sim, sem dúvida nenhuma, essa escola de oratória, né? Muito importante, sim. Chega lá bem É, experimentado, com todas eu as dou aula. dicas. Olha só, Beto, eu dou aula também, além dessa minha mentoria, que eu tenho desenvolvido cada vez mais esse trabalho personalizado, eu dou aula numa pós-graduação também, que tem essa disciplina na pós, e ela é uma disciplina de um tronco comum para todas as pós. Em direito penal, processo penal, trabalho, empresarial, civil, todas as áreas, essa minha disciplina entra. Uhum. Justamente por quê? Porque não adianta você dizer que você tem uma pós-graduação e você não ter essa desenvoltura. Amanhã vai fazer o mestrado, tem que apresentar, tem que defender lá o seu É, posicionamento. Vai fazer o doutorado. Como não? Você tem que ter a eloquência de um doutor. Não basta você ter todo aquele know-how de pesquisa para construir a sua tese se você não sabe expor. Então, isso sim, faz toda a diferença e eu acho que eu gosto muito de ver a evolução dos meus alunos quando a gente trabalha juntos e isso é muito prazeroso, né? é, A gente vê os nossos alunos brilhando e crescendo e traçando esse caminho, é fantástico. é. Beto, super obrigada mais uma vez. Olha aí, daqui a pouco o Instagram vai derrubar a gente e eu não quero sair daqui sem me despedir de você e agradecer imensamente essa uma hora e 15 nada, porque você está preparado para a gente entrar nessa live tem um tempão. Desde Eu as agradeço 3 demais da a sua, tarde esperando aqui. eu agradeço demais essa sua disponibilidade e a gente vai fazer outras lives com certeza. Tá, E fica à o nosso próximo disposição. encontro vai ser para tomar um café, tá bom? Tá bom. Pessoal que Eu fico entrou sempre à aqui, super disposição. obrigada. Eu fico à disposição, desculpe te atrapalhar. Fico à Não, de disposição, forma fico alguma. muito honrado pelo convite. Eu tenho muita simpatia pelo tema. Eu sempre fui um admirador das provas orais e daqueles que lecionam esse tema, é muito importante. E agradeço, fique sempre à vontade para me convidar, estarei sempre à disposição. Ah, eu que agradeço demais da conta. E essa nossa live pode ter certeza, ela vai virar uma série de dicas aqui que eu vou trazer em pílulas para todos esses nossos participantes da live. E quem não pôde assistir, não perder nadinha dessas dicas super preciosas do professor Roberto Cavalieri, professor de Direito Penal, defensor público do DF, examinador de provas orais também em concursos por todo o Brasil. Beto, um beijo no seu coração, uma boa noite para você, todos que participaram aqui. Até a próxima. Beijão. Obrigada, Obrigado, beijo, pessoal. pessoal. Tchau, Tchau, tchau. tchau.